Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de ética profissional. Será um complemento à aula que tivemos ao vivo com os membros da Comissão do Jovem Advogado, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Santa Maria, mas deixarei também essa aula para vocês, para que vocês possam compreender essa questão, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir à aula, mas também deve ser uma aula bastante breve, porque a matéria foi passada durante aquela ocasião. Falávamos na última aula a respeito da questão do advogado empregado e falávamos também a respeito da questão do salário dos advogados. Nessa aula de hoje, iniciaremos falando sobre a jornada de trabalho do advogado. Vocês lembram lá que o salário era por convenção coletiva, por acordo coletivo, e agora vamos então para a jornada. A regra, quando nós falamos de jornada de trabalho do advogado empregado, é que seja uma jornada diferenciada em relação à jornada de trabalho dos trabalhadores em geral, que é de 40 horas, de 44 horas. Aqui, a regra para o advogado é uma jornada de trabalho de 20 horas, de 4 horas diárias. É claro que isso pode ser rompido se houver uma expressão, se houver uma disposição contratual expressa, que normalmente é o que acontece, né? Em havendo acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, e é preciso que haja lá, dentro dessa contratação, lá no contrato, o regime de dedicação exclusiva, o que vai permitir uma jornada aqui de 40 horas para o advogado. Tá bem, gente? Isso é bastante comum, acontece bastante, mas tem essa questão estatutária aqui para a qual nós temos que nos deter. Hora extra. A hora extra dos trabalhadores não advogados, via de regra, é de 50%. No caso da advocacia, a hora extra tem uma remuneração de 100%. No que diz respeito ao adicional noturno, é importante fazer aqui uma comparação com os regimes também de outros trabalhadores. A gente tem lá que o trabalhador urbano vai ter 20% de adicional noturno e que esse adicional noturno vai ter espaço entre as 22 horas e as 5 da manhã. Vocês devem lembrar disso lá de direito do trabalho. E que o trabalhador rural tem um adicional não de 20%, mas de 25%. E que se trabalhar na lavoura, o tempo é das 9 horas até as 5 da manhã, e se trabalhar na pecuária, das 8 às 4 da manhã. E como é que funciona para o advogado? O advogado pega o melhor de todos os cenários aqui, porque ele vai ter um adicional de 25%, e o horário que vale para ele é a partir das 20 horas, que é o lado da pecuária, e vai até as 5 horas da manhã, que é também o melhor cenário das outras duas modalidades que nós acabamos de ver. Feito então, gente, a respeito aqui dessa questão do advogado empregado, iremos falar agora a respeito de sociedade de advogados. Algumas questões que merecem a nossa atenção. No que diz respeito à natureza jurídica, ela pode ter duas. A primeira delas, a sociedade simples, quando a gente vê aí mais de um advogado sócio, mais de 2 ou mais advogados sócios de um escritório, ou a sociedade individual, que existe desde 2016. Hoje é possível criar uma personalidade jurídica e fazer uma sociedade unipessoal de advocacia. Personalidade jurídica. A personalidade jurídica inicia com um registro que se dá na seccional. A palavra final a respeito dessa questão é da seccional, portanto, do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil em nível estadual, e também pode ser feito esse pedido de registro por meio da subseção. Por exemplo, aqui em Santa Maria, se quer fazer uma sociedade, pode-se encaminhar o pedido pela OAB da subseção, OAB Santa Maria, que vai encaminhar a seccional e a palavra final é da seccional. É assim que se adquire a personalidade jurídica da sociedade de advogados. Denominação. Vamos pensar como exemplo aqui uma sociedade com 4 sócios. Pode ter o nome de um sócio, pode ter o nome de 2, de 3, dos 4, e pode ser pré-nome, pode ser o sobrenome, tudo isso pode. E mais uma expressão jurídica a gosto dos advogados. Por exemplo, assessoria e consultoria jurídica. Silva, Santos e... enfim,
E Gomes, sociedade de advocacia? Pode. Sociedade de advogados? Pode. E advogados associados? Pode. Tudo isso pode. O que não pode? Não pode ter um nome fantasia, não pode inventar uma coisa que não esteja ligada aos nomes dos sócios e nem expressões de direito empresarial, como SA, LTDA, essas expressões que a gente vê nas empresas. Um escritório não é isso. Um escritório precisa respeitar essa questão. No caso do falecimento de um dos sócios, é possível manter o nome desse sócio? É possível, desde que haja uma disposição contratual do registro lá, né? É preciso estar previsto isso. Então, mesmo que esse escritório que falamos, que tenha lá muitos advogados, tenha o nome de um só, por exemplo, Silva, advogados associados, por mais que haja mais de um sócio, se o João Silva, que era um dos sócios, falece e tinha o seu nome ligado ao escritório, o escritório pode continuar utilizando o nome, desde que haja uma previsão anterior a respeito dessa questão. Impedimento. Em tese, não precisa mudar o nome, mas o impedimento se estende. Então, um advogado da sociedade lá, mesmo que seja o Silva, nesse nosso exemplo, e o Silva começa a trabalhar, por exemplo, para o Estado do Rio Grande do Sul, vai ser impedido de advogar em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, esse impedimento se estende para os outros, ainda que não se precise retirar o nome dele. E no caso de incompatibilidade? Bom, se for temporária, dá para manter. Aquele advogado está, enfim, exercendo uma função lá na presidente lá da mesa da Câmara dos Vereadores, então ele vai ter uma incompatibilidade temporária. Não é preciso tirar o nome dele do escritório. Agora, digamos que o Silva, agora o João Silva, no nosso exemplo, ele foi aprovado para ser juiz. Uma incompatibilidade definitiva, bom, nesse caso, vai se ter que retirar o nome dele, até porque ficaria algo muito estranho. Alguém que fosse um juiz, por exemplo, se estivesse atuando na comarca em que está o seu escritório, ficaria algo, no mínimo, suspeito, né? Desagradável. Então, em caso de incompatibilidade absoluta, é preciso retirar o nome. Sociedade individual de advogados. Aqui a questão é que tem que ser o nome completo do advogado, seguido da expressão sociedade individual de advogados. Não pode o advogado registrar, participar de mais de uma sociedade na mesma seccional. O que pode, então? Por que é importante fazer essa reflexão? Que é importante porque o advogado ele pode, ao mesmo tempo em que ele tem essa sociedade, ele pode atuar como advogado autônomo. Ele pode ser associado em um escritório e atuar como autônomo também. Não há nenhum impedimento em relação a isso. Ele pode ser, pode ser empregado, pode ser sócio empregado em outro. Essas coisas são possíveis. Quem não pode é ele ter mais de um registro em uma mesma seccional da OAB. Procurações para a sociedade. Bom, quando um cliente contrata uma sociedade de advogados, ele não dá a procuração para a sociedade, mas sim para os advogados que irão atuar no caso. Então, Silva e Santos advogados, a procuração não é para Silva e Santos advogados, é para o João da Silva e para o José Santos, certo? É bem tranquilo. Bom, nessa procuração também é muito comum que se indique o próprio escritório como um todo, mas a procuração em si, ela é para os advogados, tá bem? Responsabilidade da sociedade. É o artigo 40 do regulamento da OAB, que vai dizer que, em tese, a responsabilidade, como regra, a responsabilidade é do escritório, é da sociedade. Em a sociedade não podendo arcar com essa responsabilidade, ela vai ser compartilhada entre os sócios de forma solidária e de forma ilimitada. E mais, eventualmente, algum advogado parceiro, algum advogado associado que atuou no caso específico, que deu aso, que deu origem a essa matéria, que vai ser a matéria de responsabilidade. Honorários, artigo 22 ao 26 do Estatuto da OAB e mais o artigo 35 ao 43 do Código de Ética. Vamos lá primeiro com um conceito. É a contraprestação paga ao advogado pelo serviço realizado. Então, somente isso. O advogado aqui, ele não vai ter um salário, ele vai ter uma contraprestação por um serviço
que vem na forma de honorários. O Código de Ética repudia honorários aviltantes no seu artigo 2º, inciso 8º. Honorário aviltante é tanto aquele que é irrisório, que é muito distante do que se convenciona a partir da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto para menos quanto para mais. É claro que, eventualmente, o advogado vai ter uma demanda lá, que é uma demanda familiar e que não vai cobrar honorários, ou que vai, para algum amigo ou algum conhecido, que vai cobrar um valor diminuído. Tudo isso pode ser, no caso a caso, se pode verificar isso. Cobrar honorários aviltantes não é ilegal, mas pode resultar em uma repreensão ao advogado em algum procedimento lá do procedimento disciplinar relativo ao Tribunal de Ética. O que mais que eu queria falar sobre isso? Claro que eventualmente também esse advogado vai adquirir uma larga experiência, vai virar um advogado de renome e também os honorários vão ficar mais elevados em razão disso e tudo bem também. O que não pode é um advogado cobrar R$50 para fazer um processo. O advogado não pode, saindo da faculdade, cobrar R$5 milhões para atuar em um processo. São essas questões assim que recomendam uma proximidade ali aos valores tabelados pela própria ordem. Cada seccional faz um levantamento que seriam honorários ajustados àquela região, que servem como um bom parâmetro para a cobrança. Vamos além. Sistema cota litis. A regra aqui, quando não há nenhuma previsão contratual da forma que devem ser pagos os honorários, é dividida da seguinte forma. Primeiro, 1/3 no início, depois 1/3 no meio e, por fim, ao encerrar o processo, com trânsito julgado, o último terço. É claro que é muito comum que se arbitre no próprio contrato a forma de pagamento dos honorários. Pode-se parcelar por 10 vezes, pode-se receber tudo quando a contratação. Cada processo vai ter a sua particularidade. Agora, quando se tem um valor arbitrado lá no contrato e não tem essa especificidade em relação ao momento do pagamento, normalmente se tem esse 1/3, 1/3, 1/3, que nós vamos chamar de modelo cota litis, que já caiu em prova. Vou lembrar que o Código de Ética também repudia a falta de contrato escrito para cobrança de honorários, porque pode gerar uma série de problemas depois. Espécies de honorários. Primeiro, os pactuados ou contratados estão escritos no contrato, a melhor forma, né, gente? Porque evita maiores problemas depois, discordâncias, enfim. Segundo, os arbitrados judicialmente, que podem ser tanto os verbais quanto aqueles decorrentes, por exemplo, da nomeação do advogado para atuar de forma dativa em um processo. O defensor público, por exemplo, entrou em greve e a audiência está marcada e o advogado estava ali no corredor do fórum, sem nenhum compromisso, sem nenhuma justificativa para não participar da audiência, é chamado pelo magistrado, precisa advogar ali. Não vai trabalhar de graça também. E por isso, o juiz é que vai arbitrar os honorários. Se houver honorários contratados, o eventual inadimplemento vai ser executado extrajudicialmente. O contrato de honorários é um título executivo extrajudicial. Agora, daí vem justamente o problema do contrato verbal, né, gente? Porque pode haver uma discordância aí, e aí vai ter que haver todo o processo de conhecimento e, posteriormente, a execução da sentença. Terceira questão, honorários de sucumbência. Como é que funciona isso? É o 38 do Código de Ética, mais o 35, parágrafo 1º do Estatuto. O honorário de sucumbência é o honorário pago pela parte que perdeu ao advogado da parte que ganhou para ajudar a parte que perdeu a pagar os honorários do seu advogado que ganhou. Então, o que é o honorário de sucumbência? Há uma lide, há um advogado da parte autora e um advogado da parte ré. Digamos lá que o advogado da parte autora cobrou R$10 mil para atuar no caso e venceu o caso. E tinha sido combinado de ser pago em 2 parcelas de R$5 mil, uma no início do processo e uma ao final. Esse outro advogado da parte B perdeu, a parte B perdeu, parte ré. E o magistrado
definiu que a título de honorário de sucumbência deveria ser pago R$ 2.000 pela parte ré. Esse dinheiro vai para ajudar a pagar a parte autora, ajudar a parte autora a pagar o seu advogado. Então ela poderia pegar esses R$ 2.000 da sucumbência e dar para o advogado e mais os R$ 3.000 que faltava para completar os R$ 10.000. Ok, imagino que aqui algumas pessoas já estejam com algumas dúvidas. Esse honorário de sucumbência, esse ônus da sucumbência, que serve para isso, ele pode, por disposição contratual, o que é muito comum, aliás, na área que eu atuo não há muito essa questão de sucumbência, mas eu sei que há outras áreas do direito em que é muito comum, se esclarecer lá no contrato já que esse ônus de sucumbência é algo à parte dos honorários contratados. Então, se houver essa disposição contratual expressa, paga metade lá no início, paga metade no final, e esse ônus de sucumbência, esse honorário de sucumbência também se soma ao advogado, que nesse exemplo ganharia não 10, mas R$ 12.000, os 10.000 totais do seu cliente e mais os 2.000 de sucumbência. Tudo por uma previsão contratual que é aceitável, é regulado, é legítimo, tudo ok. Tá bem, gente? Advogado empregado. Como é que funcionam os honorários para o advogado empregado? Se ele trabalha para uma empresa, por exemplo, é o advogado, não sei, da Coca-Cola, e há muitos advogados empregados na Coca-Cola, esses honorários de sucumbência são divididos entre todos os advogados. Se é uma sociedade, normalmente é 50% para o escritório, 50% partilhado entre os advogados empregados. A menos que haja lá no escritório, no registro, uma cláusula de fundo especial. Nesse caso, em que há a cláusula de fundo especial, todo o valor vai para o fundo especial do escritório, da sociedade. Formas judiciais de cobrança de honorários. Primeiro, o contrato escrito. O contrato escrito é um título executivo extrajudicial que vai ser executado normalmente, inclusive cabendo aqui a dedução por quantia certa, quando for o caso. Se for contrato verbal, rito sumário, com processo de conhecimento e, enfim, o cumprimento de sentença. Qual é o prazo de prescrição para a cobrança? Está lá no artigo 25 do Estatuto OAB. Há um prazo prescricional bastante comum no Estatuto, que é o de 5 anos. Ele vai ser tanto o prazo para o advogado prestar contas a seu cliente, a partir de determinado ato, está lá no 25A, e depois em relação à cobrança de honorários, 5 anos a partir do vencimento, 5 anos a partir do trânsito em julgado, 5 anos do término do ato extrajudicial, ou 5 anos da desistência ou de transação dentro do processo, por exemplo, homologação de um acordo lá na Justiça Trabalhista, ou se for aqui um ato extrajudicial da participação do advogado em uma reunião para a qual o seu cliente estava convocado. Enfim, do ato, que deu origem, se for normalmente o trânsito em julgado, mas pode ser algum ato específico do processo que o advogado foi contratado para fazer, 5 anos a partir do ato em si que garante o pagamento de honorários. Tá bem, pessoal? Por hoje é só isso, espero que tenham compreendido bem, é apenas uma complementação a muitas das questões sobre as quais já falamos nessa aula ao vivo com os membros da OAB. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.